Bem-vindos ao Gerenciamento e Gestão, um canal dedicado à discussão de temas empresariais, econômicos e do mundo administrativo. O que está acontecendo com a inflação no Brasil e por que ela tem afetado tanto o seu bolso? Você já sabe quais são os fatores que desencadearam este movimento nos preços? A inflação no Brasil superou os 2 dígitos. É a primeira vez desde 2016. Inflação é um assunto que apavora muitos brasileiros, pois ela é capaz de afetar diretamente a vida financeira de todos nós. Quem não passou por esses últimos tempos em um posto de combustível no valor de 5 e na outra semana já não estava 6 ou 7 reais? Ouviu a conta de luz aumentando mês após mês? Ela é capaz de afetar drasticamente suas finanças. Se o aumento do seu salário for menor do que a inflação, você perde seu poder de compra, pois os preços sobem mais do que sua renda. Cada família tem sua própria inflação, pois consomem itens diferentes. Com a crise e desemprego em alta, quantos brasileiros tiveram aumento de renda? 67% dos acordos salariais fechados no mês passado tiveram reajustes inferiores aos índices inflacionários. Taxas, lazer, alimentação, gasolina, transporte, escola, inclusive aquelas economias que você está guardando. Todas elas podem ser prejudicadas conforme o crescimento da inflação ocorre. Por que ela está pesando tanto para seu bolso? A crise é só no Brasil? O Gerenciamento e Gestão irá explicar os motivos do crescimento da inflação no Brasil e o que ela significa para o seu bolso consumidor. Nesta crise, é importante conhecer 5 grandes fatores. Ela é afetada por um ingrediente mundial ligado ao aumento do preço das commodities como petróleo e alimentos. É movida por uma quebra do supply chain de containers, microprocessadores e outros produtos que elevou o preço, além de um aumento estrondoso nos fretes marítimos. Tem um componente local devido às chuvas e à mudança da matriz energética, com menos hidrelétricas e mais termoelétricas, que vem gerando a tal bandeira vermelha. Tem componentes da instabilidade política e fiscal e a desvalorização do real. 1. Aumento global dos preços das commodities. Muito se deve à diminuição da produção de uma série deles, como alimentos, mineração, siderúrgicos, tanto a nível mundial e nacional, que, com a oferta menor, encarece os preços. O petróleo saltou de $40 para $80 em menos de um ano. Com a reativação da economia, a demanda aumentou, mas com o preço baixo que vinha sendo praticado, a produção não acompanhou, tendo inclusive um acordo da OPEP e grandes produtoras para aumentar progressivamente, leia-se vagarosamente, a produção, inclusive dos Estados Unidos, que não costumavam adotar esta política. Alimentos. De 2020 a 2021, o aumento das principais commodities agrícolas utilizadas na indústria de alimentos variou de 18% a 74%. Milho, soja e café subiram por volta de 70%. A redução de 25% da produção da safra, devido ao clima menos favorável, contribuiu para diminuir o ritmo de comercialização. Outro fator que contribui é a projeção de uma produção inferior ao consumo, com redução dos estoques para o ano, somado ao aumento da demanda chinesa. As matérias-primas e embalagens correspondem a 60% dos custos para a produção industrial no ramo alimentício. Assim, as indústrias de alimentos também absorvem a subida que ocorreu nos preços de embalagens. 2. Uma quebra do supply chain de produtos e um aumento estrondoso nos fretes marítimos. Sabemos que as cadeias globais abastecem diferentes países, tornando-os fortemente interdependentes. Logicamente, uns mais do que outros, dependendo do insumo de que estamos falando.
Durante o ano de 2020 e 2021, a pandemia gerou um revés importante, interrompendo o fluxo das operações em quase todo o mundo. O supply chain virou uma bagunça? Sim. Demora na carga e descarga dos diferentes modais, principalmente navios devido ao lockdown. Por consequência, aumento do tempo de entrega e sua respectiva produção. Falta de containers em alguns países. Incêndios e problemas de funcionamento em fábricas ao redor do mundo. Aumento exorbitante dos transportes e dos fretes marítimos. Se quiser se informar melhor, temos um vídeo no canal falando mais detalhadamente sobre a questão. 3. As chuvas e a mudança na matriz energética com menos hidrelétricas e mais termoelétricas. Você sabia que a meteorologia é fundamental na análise e formação do preço de energia elétrica? Ela afeta diretamente os preços de compra e venda de energia para as contratações e fechamento de contratos. A energia gerada por termoelétricas, que dependem de combustível como óleo e gás natural para produzir, são muito mais caras que as hidrelétricas. Isso se reflete diretamente em aumento nas contas de luz. No passado, a geração elétrica era basicamente hidráulica. Hoje temos uma participação relevante dessas fontes, sendo responsáveis por quase 15% do nosso sistema interligado nacional, e pode chegar a ser 3 vezes mais caras. Isso mesmo que ouviu. Seu bolso não agradece. 4. A instabilidade e incertezas políticas, a ameaça da irresponsabilidade e descontrole fiscal, como o teto de gastos movido pela ampliação das despesas para os fundos eleitorais, em emendas do relator, auxílio emergencial e precatórios, gera repercussões na economia com impactos negativos nas contas públicas. O Brasil tem uma das mais elevadas dívidas públicas entre os países emergentes, superando 100% do PIB. Faltam políticas públicas capazes de ancorar a confiança dos investidores e da população, já que a percepção de risco é maior. Como o desemprego em patamares altos e os preços disparando com impacto grande nas famílias, o quadro não é bom. O que nos leva ao 5º item, a desvalorização do real. O que agrava a situação do Brasil é a nossa moeda, que segue desvalorizando mais do que a média das outras divisas, fruto também da retirada de investimentos internacionais que, ao enxergar a instabilidade e incerteza política, retiram o dinheiro, o que provocam a desvalorização. O Brasil só não desvalorizou mais que Sudão, Líbia, Venezuela, Haiti, Argentina e Turquia, países com sérios problemas sociais e econômicos. O que fazer? O Banco Central aumenta os juros, ele quer esfriar a economia, retardando o consumo das famílias e os investimentos das empresas, com o objetivo de conter a escalada dos preços. Na prática, todo esse movimento da política monetária faz com que a economia cresça menos. Não à toa, já há economistas projetando um avanço do PIB abaixo de 1% em 2022. À medida que os juros aumentam para frear as pressões inflacionárias, ainda que não seja uma inflação por demanda, mas por fatores de custos de produção, como a energia e o petróleo, o efeito colateral desse aumento de juros é exatamente ter um crescimento econômico menor. Você está convencendo os agentes econômicos a adiar o investimento, que é fundamental para ter a geração de emprego. E está tentando convencer as famílias a não comprar um carro, um apartamento, a não viajar. A inflação pode afetar diretamente a vida financeira de qualquer pessoa, especialmente as mais pobres, e lidar com essa situação não é tarefa fácil. O ideal é que a organização financeira fale mais alto e você consiga contorná-la cortando os gastos não essenciais no mês. É preciso se abrigar enquanto a tempestade não acaba. E você,
Já está sentindo os efeitos dessa crise? Comente aqui. Muito obrigado pela audiência e se gostou, apoie o canal curtindo e compartilhando.